irmãos estão bem? Eu estou com muita alegria no meu coração. Eu fiquei 2 dias acamado, eu levantei hoje, hoje é quinta? Não estou mais tempo acamado. É que eu fui pregar domingo, o pastor estava tossindo. Eu vou contando enquanto vocês vêm para frente aqui, todo mundo aqui. Pode vir aqui. Fui pregar domingo e o pedreiro, o pastor estava tudo bem. Graças a Deus, graças a Deus. Isso aí não vai dar certo. Segunda-feira eu não levantei. Eu poderia ficar com máscara, né? Mas ele estava com uma gripe muito forte. E eu tomo a vacina para a gripe, e é muito boa a vacina. E no fim, eu me vi lá na cama, um velho na cama, fiquei emprestado. Muito bem. Olha, eu peço desculpa aos irmãos de bater na tecla, porque esse assunto, talvez eu tenha que falar por um bom tempo a respeito da comunhão entre os irmãos na igreja. Eu tenho estranhado umas coisas e quando resolvi falar desse assunto em alguns lugares, eu tenho catalogado onde eu falei, aqui eu já falei 2 vezes, mas eu não tenho visto uma mudança. O comportamento ele não mudou quando levamos a informação, que é em relação às pessoas chegarem na igreja, se abraçarem. Geralmente acontece também em outras igrejas isso. A pessoa vai, senta no lugarzinho dela, ela tem um lugarzinho dela. Eu já cheguei numa igreja mais cedo, muito obrigado, viu? É água, né? Não pode dar não, né? Eu cheguei na igreja, sentar num lugar que eu cheguei 1 hora antes, numa cidade, e a mulher, membro da igreja, falou para mim: o senhor está bom? O senhor que vai pregar hoje? Sim, senhora, é um prazer conhecer a senhora. É que o senhor está sentado no meu lugar. E só tinha eu e ela. Eu estava com uma vontade de falar uns negócios para ela. Deus falou: levanta e vai sentar em outro lugar. E eu vou te ensinar uma coisa. Mas demorou muito tempo. Eu esperando ele me ensinar, e ele me ensinou que quando nós brigamos com alguém na igreja, por exemplo, né? Não gosto dessa mulher, não gosto dessa moça do louvor, não gosto do rapaz que toca alto, não gosto do pastor, da esposa do pastor, do diácono. Tem um povo revoltado. Quando a gente faz isso, quando a gente briga com alguém, nós estamos atirando no que vemos. Olha, fala para a pessoa, você fazer uma fofoca aqui, aquela menina lá, vou te dizer, você está atirando no que você está vendo, mas você está acertando o que você não está vendo, que é Deus. Que Deus está nesse ambiente. Amém. Quando, por exemplo, eu pego, meu irmão e afeto ele com palavras, não precisa ser com porrete, com uma metralhadora, eu posso matá-lo com palavras. Acontece que ele é meu irmão em Cristo Jesus. Eu não posso levar ele à justiça, eu não posso processar ele. Tem uma série de coisas que eu não posso fazer, nem para ele, nem para as pessoas na rua. Aí eu pego, você viu esse camarada, né? Falando mal dele, e dentro dele tem o Espírito Santo de Deus. Eu estou entristecendo o Espírito Santo de Deus. Porque se a gente precisa de milagre, a gente precisa estar bem um com o outro. O próprio Senhor Jesus é a coisa mais complicada isso aqui, né? Eu gosto de amar lá no meu prédio a mulher que mora no 2º andar. É uma belezura de mulher. Eu até me atraso para descer no apartamento só para cruzar a cara e falar bom dia. Tem umas pessoas lá, eu fico pensando, meu Deus, se cair, se quebrar essas pernas, tá certo isso? Não. Missionário, você não pensa nisso, dirigindo, o cara quase arranca o retrovisor, principalmente o motoqueiro. Mas Jesus fala: se ama seus inimigos, tudo bem, eu vou tentar, tá bom? E ora por aqueles que te maltratam. É demais, né? Porque eu fui lá no açougue, o cara cortou carne e deu as costas para mim, só cortou pela ânca. Eu não dei aquele cara que corta carne assim, né? Mas você tem que orar por ele e pelas pessoas que te perseguem no ministério, ou perseguem aonde? No banco? Quem que é? É qualquer um que te persegue. Nossa, tem uma lista grande, então começa a orar por... É difícil. Você é um homem de Deus, consegue missionar? Não tem jeito que eu não consigo. Não. A gente pode começar a exercitar aqui, né? Amém. Nos abraçar, beijar, para ouvir uma palavra que Deus vai se agradar e ver o comportamento de cada um aqui. Abrace, beije todo mundo, principalmente aquele que você não vai com a cara. Manda abraço aí. Vamos lá. Podeis acertar. Eu convido você inicialmente a abrir a tua Bíblia em Filipenses capítulo 4. Grandes coisas o Senhor fará aqui hoje. Eu creio nisso.
Mantenha sua Bíblia aberta em Filipenses capítulo 4. Entenda uma coisa, igreja. Ajude a força de Deus. Ajude a força de Deus. Você vai alcançar seus sonhos, seus objetivos e portas se abrirão para você. Sei que você gostaria de superar os seus desafios, os desafios da sua vida, superar, quem sabe, as suas provações e obstáculos. É normal, temos esses desafios, mas entenda, basta você ser dependente de Deus para você ter solução naquilo que te atrapalha a sua vida atualmente. Entenda, a força e a capacidade para enfrentar suas dificuldades, seus problemas do dia a dia, ela vem de Deus e vem da fé, vem da fé de um bom relacionamento com o Espírito Santo. Você muitas portas na sua vida fechadas. É sobre isso que eu quero fazer de tudo, com a ajuda de Deus, abrir a sua mente, que é uma coisa muito simples para você ter portas abertas. E você tem muitas portas que você não entende, porque companheiros, amigos seus, mesmo dessa igreja ou de outras igrejas que você sabe que são evangélicos, vivem bem na área financeira, na área da saúde, na área do relacionamento, são pessoas que professam a mesma fé que você, mesmo em igreja diferente, professam a mesma fé. Mas você vê, eles têm troca de carro, o aumento de salário no serviço, insatisfação no serviço, ele procura outro, em uma semana já arruma outro emprego. Você é um camarada pintou essa casa 2 vezes esse ano, o que está acontecendo? E você sente que as portas para você estão fechadas. Então, meu objetivo aqui hoje é instruir você através da palavra de Deus, como você faz para abrir as portas. Elas não se abrem automaticamente. A tendência da porta está sendo fechada. Muitas vezes, dependendo do tempo que passa, ela fica emperrada. Aí fica complicado. E você não consegue encontrar felicidade, porque você tem um bom carro, você tem dinheiro, mas lhe falta um pouco mais de saúde. Então essa porta da saúde não abre e você não entende. Então a felicidade não é a ausência de conflitos, mas a habilidade para lidar com eles. Uma pessoa feliz não tem o melhor de tudo, ela torna tudo melhor. Posso ouvir amém? Amém. Filipenses 4, no versículo 13, começa a já te confortar antes de eu pregar. Diz assim, Filipenses 4,13: tudo posso, tudo posso naquele. Veja que essa palavra, ela não é para mim, uma pessoa que professa outra fé, que adora imagens, a qual nós devemos respeitar essas pessoas, ser amiga delas, porque ser luz dentro de luz é moleza, né? Conviver com crente, entrar no grupo no WhatsApp só de crente, a gente tem que fazer diferença onde não tem crente. Então essa palavra não é para essas pessoas, essa palavra é para nós. Mas se a gente mostrar para aquelas pessoas que professam outra fé, que se eles vivem para Cristo, andar com Cristo, caminhar na verdade, para chegar até Deus, e provar para eles, como 2:4, provar que o fato deles adorarem, que estão adorando, servindo o Deus que eles estão servindo, eles estão indo, mas eles estão indo para o inferno. Aí você tem que provar biblicamente, não é em discussão, provar para eles na Bíblia. E você pode conquistar muita pessoa. E esse versículo, tudo posso naquele que me fortalece, no momento é seu, não é dele, porque ele professa outra fé. A partir do momento que ele vem para o corpo de Cristo, passa a ser verdade na vida dele. Amém ou não? Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Abre Isaías 49, fazendo favor. Esses dias uma senhora gentilmente ligou pelo WhatsApp e a conversa dela inicial foi: missionário, desculpa, você está acordado ou você está dormindo? Eu falei assim, eu estava dormindo, agora eu estou acordado. Você me ligou, são 13h30 da manhã, mas não tem problema, não estou falando isso para te aborrecer. Estou respondendo essa pergunta, eu estava dormindo, acordei para atender o telefone, né? Que pena, você quer que eu ligue outro lado? Não, agora eu estou acordado, né? Vamos conversar. É que eu estou aqui um pouco perturbada com os problemas que são muitos, sabe? Problema com filhos, com marido. Você entende, né? Eu falei, entendo, eu também entendo esses
problemas na minha casa. Eu falei, e o que mais? Tinha que pagar umas contas aí, não paguei, venceu, já chegou a cometer a besteira de falar esse tipo de coisa. Porque você lê a Bíblia de capa a capa, se não leu só, leu metade, até a metade que você leu, você não encontrou nenhum pronunciamento de que Deus esqueceu de alguém. E se você terminar de ler a Bíblia, vai ver que até o fim também não vai encontrar esse tipo de coisa. E ela falou, você pode me ajudar? Eu falei, posso, mas você vai ter que me ouvir e eu contar uma história para você. Tá bom, pode contar. Então, eu contei uma história que você já conhece, mas presta atenção. Tinha uma cidade que o rio passava dentro da cidade. Existe em Minas Gerais, eu mesmo já preguei numa cidade assim. Quando chove é complicado, as pontes cobrem d'água. Você fica assim, o pessoal passa com o carro normalmente porque sabe que não vai bater, né? Mas eu já fui lá, fiquei com dúvida, fiquei tremendo nas bases. E aí eu falei para ela, uma cidade com o rio, a senhora imagina, começou a transbordar o rio e foi enchendo a cidade aos poucos de água, e tinha um homem que ele ficou em cima de um muro, pendurado no muro, segurando o postinho de força, e porque já estava no nível do muro. Aí veio um barco do corpo de bombeiro e falou, senhor, vem para cá, dá uma mão aqui, entra no barco. Nós estamos tentando resgatar algumas pessoas, animais pequenininhos, gato, cachorro, porque do jeito que está, provavelmente a água vai cobrir a cidade, né? Nunca vimos uma coisa dessa. E ele falou, não, eu não vou descer não. Vem cá no barco, eu dou uma mão para o senhor. Não, não vou, porque Deus vai me salvar. Subiu, cobriu a casa. E esse homem que estava no muro pulou para a casa, subiu em cima da casa, segurou na antena da televisão. Aí veio outro barco do bombeiro também. Senhor, se não for, o senhor é o último, porque a gente já pegou muita gente lá atrás, não tem mais ninguém, porque ó, cobriu tudo. Vamos lá, dá a mão aqui, vem para cá. E o pessoal do barco, vem, senhor. Ele falou, não, porque Deus ele vai me salvar. Conclusão, esse homem morreu. E ao morrer, ele chegou lá no céu. Por ser salvo, ele chegou no céu. E ele chegou lá no céu arrumando confusão. Gente assim arruma confusão no céu e na terra. E ele chegou lá batendo boca com todo mundo. Pensa bem com uma pessoa revoltada. Não, porque não era para mim morrer, porque eu ainda sou novo. Onde se viu um absurdo desse? Onde se viu? Deus só pode ter esquecido de mim. Aí os anjos que eu recebi falavam, olha, você não pode cometer tamanha injustiça, amigo. Não, injustiça como? Deus esqueceu de mim, a cidade cobrindo de água, como que Deus foi esquecer de mim? Olha, é arrepiante isso aí. O anjo falou assim, olha, uma coisa na tua cabeça, Deus não esqueceu de você. Ele mandou um barco, depois ele mandou outro barco. Por que eu quero falar isso para você, meu irmão? O que eu vou ministrar aqui pode abrir portas que nunca abriram para você e pode mudar a sua vida da água para o vinho. Você tem um copo de água e ele mudar para vinho. Amém. Aí o que vai acontecer que é normal para o ser humano? Reclamar de tudo, murmurar. Lá na frente, um dia você falar, eu estou acostumado com isso. Eu prego há 27 anos. Deus só pode ter esquecido de mim. Com certeza ele vai falar para você. No dia 28 de 8 de 2025, na quinta-feira, exatamente 20 horas e 47 minutos, eu mandei um missionário para você no assunto. Se você tivesse praticado o que ele falou, você não estaria aqui diante de mim em oração, me ofendendo, falando que eu esqueci de você, e dizendo que eu não te dei estratégia de enfrentamento, porque ele levou a minha palavra, ele não levou a palavra dele, ele levou o que eu pedi para ele levar para você. E de repente essa palavra, mas esse irmão que está aqui diácono, não serve essa palavra para ele, missionário, porque as portas se abriram com isso, ele abriu em todas as áreas financeiras, sim, mas a pregação me preparou para ministrar só para quem está aqui, irmão. Amém. Não é para quem faltou. Mas você não acha que deveria vir fulano, meu? Não, se tivesse que vir, Deus traria. Deus trouxe, incomodou você. Está ventando, começou a ventar, é capaz de chover ainda hoje. Não, mas esquece isso. O que está falando? O Espírito te incomodando. Vai, vai começar um filme daqui a pouco. Não, esquece. Não
vou comer mais um prato de macarrão. Esquece, vai, e você veio. Você atendeu a voz de Deus, não do pastor. O pastor é o anjo da igreja. Ele administra a igreja. Ele cuida das ovelhas, que não é dele, ele não tem ovelha. Já disse uma vez e repito, se ele quiser ter ovelha, ele compra um pasto daquele ovelha. Vocês são ovelha de Deus. Ele é o anjo da igreja, ele administra. Ele diz, quinta-feira tem culto. Na outra quinta, um exemplo, não vai ter culto. Aí você nem está fechado, mas ele avisou. Ele está aqui para comandar o rebanho. Encontrar algum dos irmãos na rua bebendo num bar, chegar, parar o carro, ou aqui no culto falar, irmão, vem cá, eu vi você bebendo, não faça isso, irmão. Ele está, e eu estou aqui justamente hoje para mostrar para você que é possível abrir as portas mais difíceis da sua vida que você não conseguiu abrir até hoje. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Essa mulher, ao ligar, dizer que Deus esqueceu dela, ela está totalmente errado. Mas você pode provar, missionário? Sim. Isaías 49 tem uma escritura que mostra que Deus não esqueceu da pessoa. Isaías 49. Isaías 49. O versículo 15, 16. Mas Deus, lógico, não ia esquecer do pastor, né, missionário? Não esqueceu do pastor, não esqueceu da ovelha, não esqueceu de ninguém. Isaías 49, 15 e 16. Será que uma mãe pode esquecer seu bebê? Põe na cabeça, irmão. Tá a mãe com o bebê, vai na feira, tá faltando batata para fazer purê. Ela tem tudo menos a batata. Sem batata não dá purê, vai fazendo purê. Então ela vai comprar batata. Aí ela pega a batata e tal, esquece o bebê no meio da cenoura, pega as batatas, vai embora, larga o menino no meio da cenoura, o bebezinho. É para você entender. Aqui está dizendo, será que uma mãe pode esquecer do seu bebê? Será que ela pode deixar de amar o seu próprio filho? Para passar a mãozinha na cabeça da gente, para a gente ficar contente? Não. O senhor está falando umas palavrinhas assim, para eu ficar... O que prova que o senhor não esquece de mim? Olha o que ele diz. Eu gravei o seu nome nas palmas das minhas mãos. Por que você fez isso? Porque eu não paro de esquecer. Eu mesmo vou pesquisar o que achar que é melhor um versículo para falar que Deus não esqueceu de você. Eu não tinha muito dado conta desse versículo aqui não. Saber que Deus tem pensado em mim e que Ele olha, o meu nome está na mão dele, que coisa linda. E o seu também. Fala para o seu irmão da direita e da esquerda. O seu nome está nas mãos de Deus. Então a gente tem que parar de mimimi. É muito mimimi. Eu queria esquecer de mim, que o diabo. Tem gente que fala mais do diabo que de Deus. Tá, porque o diabo, fui fazer compra, não comprei quase nada, o diabo, e fui estudar para a prova, não passei, que é o diabo, e Deus não se importa comigo. Existem coisas na sua vida que Deus tira, arranca, sem explicação. Ele não tem que dar satisfação nenhuma para você. Ele arranca de você. Mas por que Ele faz isso? É por isso que é importante, antes de murmurar e reclamar e perder a paciência, porque paciência não é só esperar, é como agimos enquanto esperamos. Antes de fazer isso, entender o que Ele arrancou. Não, mas missionário, eu ganhava bem aonde? No serviço. E daí? E Deus arrancou eu de lá, sim, e daí? E como que Ele faz isso? O problema é dele, irmão. Ele faz isso para evitar um mal maior que você não está vendo. Ele vê todas as coisas. Ah, é, missionário? Sim, é só ele é onisciente. Se Ele arrancou de você, entenda, não foi uma perda, foi um grande livramento. E de repente você trabalha numa empresa, ganha bem, e você dirige um determinado carro, tirando você da empresa, você não vai dirigir, aí você não vai fazer uma determinada viagem que tinha para fazer na quinta-feira, que ia não sei aonde, que você não ia voltar. Deus sabe todas as coisas. O pior dia com Jesus ainda é melhor do que o seu melhor dia sem Ele. Se você não está trabalhando hoje, vai trabalhar amanhã, depois da manhã, porque Deus vai abrir portas, principalmente depois dessa ministração, você vai ver, Ele instrui através de uma receita, como você fazer um bolo, um exemplo só. Como tinha a União, você recortava, juntava saquinho de açúcar da União, eu fazia muito isso para pegar aquele receita. Não sei se ainda tem essas coisas, mas hoje online a gente consegue até melhor, até uma pessoa ensina a fazer, né? Aí tinha aquelas receitas e tal. A Bíblia é uma receita, só que está lá
uma receita do dia a dia. Bolo, 2 ovos, tanta xícara de farinha, tanto de trigo, tanto disso, tanto aquilo, e a pessoa ainda erra o bolo, sabe? A pessoa minha mãe não sabia ler e escrever. Ela fazia um pão, mas mãe, não. E eu cutucava ela estava pondo os ovos para montar o bolo. Eu falei, 10. Para com isso, olha, perdi a conta. Fica fazendo isso com a mãe não vai se perder. Aí ela ia pondo farinha, encostava atrás dela. 22, olha, se eu errar e queimar o bolo, você vai ver. Porque se você pôr ingredientes que não faz parte daquela receita, não precisa saber ler. Basta não pôr os ingredientes certos. Queima o bolo, não dá certo. A Bíblia é a mesma coisa. Você lê quantas vezes? Umas 20 vezes a Bíblia. Então, e como é que está a sua Bíblia? Tem umas coisas aí e tal. Faz o seguinte, você pega a Bíblia e joga. Não serviu nada para você. Taca fogo nela. Pega um cesto que dá para fogo e taca fogo nela. Vai na loja, compra outra Bíblia, entra aqui na igreja, aceita Jesus, levanta a mão. Eu aceito Jesus. Todo mundo vai te olhar e falar, é absurdo. A pessoa daqui a 50 anos não aceita Jesus. Eu aceito. Mas tudo de novo, entra na frente, abre a Bíblia, descola a régua, assim, tudo grudando nas páginas, vai descolando tudo, começa a ler e praticar. Não é fazer do seu jeito. Amém. Fazer do jeito de Deus. E para fazer do jeito de Deus, você tem que abrir mão de tudo. Abra mão de tudo, mas não abra mão da presença de Deus na sua vida. Abra mão de amigos. Que negócio é esse dessa geração? Tenho 20 mil seguidores. Isso não serve para nada, irmão. Não serve para nada, irmão. Quando você estiver passando por uma das maiores necessidades, dos maiores sofrimentos da sua vida, que é a doença no hospital, não sei se você já passou por isso, mas quando você tiver que passar, não tem cama de casal, é só você. Eles do Facebook, tá? Uma cama que cabe 20 mil pessoas, é só você. Não tem cama familiar, não tem vó, mãe, pai, é só você. E aquele tubo de soro e um monte de coisa ligado em você. Mas quando você passar por uma situação pior que essa, que é a morte, não tem caixão duplo de casal. A tua mulher, teu marido, teus filhos vão junto. Não tem caixão duplo. E Ele está contigo nesses momentos difíceis. Se Ele estará com você nesse momento difícil, por que não haveria de estar aqui hoje nesse momento de alegria, de festa, que é cultuar o nome do Senhor? Perca amigos. Aquelas pessoas que deletaram, não é mais meu amigo no Facebook, graças a Deus. Perca amigos, mas não perca a presença de Deus. Perca dinheiro, irmão, mas não perca a presença de Deus. Se você perder amigos e dinheiro, você perde muito pouco. Mas se você perder a presença de Deus, você perde tudo na vida. Diga glória a Deus. Diga louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos vivendo tempos difíceis em que, infelizmente, a gente vê pela rede social ou pela televisão a guerra acontecendo, jogando bomba no hospital. A bomba entra dentro do hospital, mata crianças, sai gente correndo com marca, com lençol sujo de sangue, pai com criança no ombro, coisa absurda isso aí. Fazem bombas que perfuram a rocha. Olha a criatividade da pessoa. Por isso que Deus diz em Gênesis: o homem é mau desde a meninice. A bomba perfura a rocha, não explode. Ela só vai explodir lá embaixo, onde tiver o alvo, onde está pessoas, etc. E esses dias caiu a Juliana naquele precipício lá, que estava fazendo a caminhada dela, o esporte dela, e tiveram dificuldade de pegar a Juliana lá. Vocês lembram disso ou não? Que ela morreu por falta de socorro? Raciocínio comigo. E se fosse o Brad Pitt? Ele morreria lá na montanha? Ele ficaria lá? Tiraria em menos de 5 minutos. Mudou os valores. Quem é Juliana? Ela mora no Brasil, é uma mocinha, é rica. O que ela é? Uma pessoa simples. Poderia morrer, poderia fazer alguma coisa. Então nós estamos vivendo tempos difíceis. Que no farol, você antigamente podia falar, tal, e podia até xingar, você entrou lá, quase bateu no meu carro. Hoje, todo mundo anda armado, tanto homem como mulher. Então, quem mudou o tamanho da porta foi o homem.
Porque a porta continua sendo estreita. O homem tem mudado essa situação. Só que nós não somos assim. Nós somos cristãos. Nós aceitamos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Nós não matamos pessoas. Nós não ferimos pessoas. Nós socorremos pessoas. Nós estamos no mercado, a pessoa escorrega, a gente pega. A gente está no mercado, a pessoa está lá, não, então devolva, tira esse produto. Não, passa o produto. Qual o problema? Está tirando porque a pessoa não tem dinheiro, a gente paga para ela. A gente deixa de comprar e paga para ela. Esse é um grande sinal se você quer ser próspero. Vai deixar a pessoa, vai tirando, ela pode tirar tudo. Ficar só com um pacotinho de arroz, a gente vai ficar fazer um vídeo. Vai ser muito bom, vai dar muito seguidor, vai dar muito like. Olha, vocês estão vendo o filme? A mulher tirou tudo. A cara da mulher, o cabelo dela, olha lá, ela tirou tudo, só ficou. Vamos filmar, o carro passa ali, sempre espirrar, vamos filmar, vamos esperar passar a veinha lá. Olha lá, olhou a veinha. Senhora, não vai lá que tem uma poça d'água, passa o carro, vai jogar água na senhora. Então a gente tem que inverter isso, porque a gente é diferente, nós somos embaixador de Cristo. Amém. Nós somos filhos de Deus, templo do Espírito Santo, o bom terra. Somos nova criatura, somos um povo escolhido de Deus, cordeiro com Cristo, membro do corpo de Cristo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Agora vamos ao se maior que está dentro de mim do que aqueles que estão no mundo. Por que portas não se abrem? Um exemplo. A diaconisa que está aqui, a porta da felicidade abre para ela, dança, tudo. E graças a Deus tal. Mas a senhora falou que a felicidade é a porta da felicidade. Então, eu prego o evangelho há 27 anos, mas tem muitas áreas da minha vida que eu não sou feliz, não, diaconisa. Então as portas estão fechadas? Não, enterrada. Ela está enterrada. E por que isso acontece com você, irmão? Seja qual for a área. Porque nem todas as portas estão abertas para você. Eu vou te explicar com simples palavras. Porque nós estamos alimentando mais o corpo do que o espírito. A gente tira mais tempo para comer e para dormir do que alimentar o espírito. Quando a gente come, a gente parece um porco suíno. Enche o prato, come um pouco. E a gente não alimenta o espírito. Está lá escrito, álcool, R$2. Não pode ser, o álcool é 4, média um por outro, 3,79, 3,99 é 4. Então, 2. Aí o cara no posto para quebrar o seu galho, ele coloca, é um exemplo só, hein? Ele coloca assim, posto Xing-Ling. Essa gasolina ela é ruim, ela é uma porcaria, mas ela custa R$2. E você economiza R$2 em cada litro, que é mais barato do que no posto do vizinho. Mas assim, uma seta assim, ó. Lá custa 4, aqui custa 2. Você lê, olha, você vai pôr melhor, porque toda agência que vende um carro instrui. Você quer manter o carro, algumas peças básicas do seu carro bem, você põe combustível de bandeira. O que é bandeira? Shell, Ipiranga, São Petrobras, posto de bandeira. Então você pega, o que eu faço? Eu ponho a ruim ou eu ponho a boa? Você vai pôr a boa dentro do seu carro, sim ou não? E o que você está pondo dentro de você? Porque dependendo de como você está alimentando o seu espírito, você está pondo muita porcaria dentro dele. Porque se você está assistindo um filme, eu também assisto filmes, mas começa a acontecer uma cena no filme, a qual vai contra a palavra. Você tem um GPS dentro de você, avisando você como é o carro avisa, direita, esquerda, recalculando a rota. Você tem um GPS dentro de você falando, muda de canal, desliga a televisão. Que GPS é esse, missionário? Ele fala direita, esquerda, ou vai dizer que o Espírito Santo fala para você, esse camarada que te fechou aí, corre, dá a volta lá no quarteirão, cruza a rua, pega um pedaço de pau, dá na cabeça dele, mata ele. Esse é o espírito do demônio, irmão, tentando pôr você num presídio que você não vai sair mais, vai perder a família, vai perder a paz. Mas o Espírito Santo fala, não faça isso. Você escuta o Espírito Santo falar. Amém. Não faça isso, fica quieto, para. Muitas vezes nós temos que perder para ganhar. Então, nós temos um GPS dentro de nós. E isso que eu falo do combustível, aplica-se a nós no sentido, será que nós estamos alimentando o Espírito tanto quanto alimentamos o corpo? Será que a dedicação é a mesma ou não? Mas missionário,
Se o Espírito habita em mim e ele é templo do Espírito Santo, o que eu tenho que fazer para andar sempre com ele? Raciocinar. Você vai sair, você não vai destarrachar um bico e deixar na mesa da sua casa. Falar, vou tirar esse umbigo, pesa muito, vou deixar aqui. Esse braço também, eu quase não uso ele, vou destarrachar, vou deixar ele aqui. Eu não sei porquê. Essa barriga minha grande, eu vou pôr aqui, pesa 80 quilos, vou deixar ela aqui e tal. Você não pode, tem que ficar tudo junto com você, sim ou não? Sim. Você não pode tirar o umbigo, né? Então, porque faz parte do seu corpo. Você e ele tem que ser um. Tem que andar sob o controle dele, espiritual que satisfaz a nossa alma. Então, toda pessoa que tem sede vem a Deus e ele encontra apoio em Deus. Então, se ele tem sede, ele busca em Deus. A Bíblia diz através de Jesus: se alguém tem sede, vinde a mim. No último livro da Bíblia, eu não me esqueci o nome, como chama o último livro da Bíblia? Como chama? Apocalipse, capítulo 22, fala assim: vem. Quem tiver sede, vem. Quem quiser, beba da graça, de graça a água da vida. Então, nós não estamos conseguindo abrir portas porque estamos abrindo com chave errada. Como assim, missionário? Você vai no hotel, perde a chave, eles têm a chave mestra. Como a SWAT tem a chave mestra da SWAT para abrir as portas, né? Um bandido, um sequestro, alguma coisa está acontecendo, é aquele alicate assim, você corta assim, ou arranca a maçaneta com explosivo, é chave, eles chamam isso de chave mestra. Nós vamos abrir um instantinho isso aqui, pá, e entra. E o hotel tem a chave mestra, eles não derrubam a porta, eles têm a chave mestra que abre os 300 apartamentos. Você tem a chave mestra para abrir as portas que está enterrada. O problema, presta bem atenção, irmão, é que você está abrindo a porta com a chave errada. Será que é por isso que não abre? Lógico, nunca vai abrir. E qual é a chave mestra, missionário? A oração. É tão simples, mas você faz isso, você ora, é só medir quais são o tamanho dos seus problemas. Não, mas não, você não ora. E as bênçãos que você quer, que você pode adquiri-las, você precisa ter a senha. E você tem, a senha é Jesus Cristo. Não adianta só você ficar orando. Gente que nem orar sabe. Tem pastores que não sabem orar. Vamos chamar esse ripado, vamos chamar o missionário ripado, que eu não chamo de ripado, chamo de Alberto, Lúcio, só falta me chamar de Magali. Aí vem, eu subo, vamos orar antes de pregar. Senhor Jesus, abençoe o ripado, ou Roberto, eu fico só ouvindo. Abençoa Jesus, em nome de Jesus, amém. Essa oração ela não tem validade. Você tem que orar a Deus e quando terminar de orar, falar em nome de Jesus. Você pede ao Pai no nome do Filho. Ora, o próprio Filho, Jesus, orar. Quem somos nós para não orar? Quem somos nós para não orar? Ele, sabendo que a gente ia passar nos tempos de hoje, falou para nós lá atrás: olha, é o seguinte, se você fica na sala, você vai entrar bem. Tem novela, filme e tal. Pega o celular, fica na rede social. Fala o seguinte: vai, entra lá no teu quarto. Em secreto você busca Deus, vê o que está oculto no teu coração e atende você. A gente entra no quarto para dormir ou para ficar debaixo da coberta em rede social e a gente não tem um tempo de oração nem no quarto. A gente pode orar enquanto dirige, é só não fechar os olhos para não ver Deus rápido. Você fica com os olhos abertos, você pode orar. Missionário, eu não sei fazer orações longas, eu também não. Você não sabe? Não. E você ora todo dia, mas não faça orações longas. Se passar o microfone no ambiente, olha, agora mesmo missionário, Senhor abençoe todo mundo em nome de Jesus, amém. Para o próximo, eu não sou muito de ficar gritando, é meu estilo, mas tem uma coisa que eu aprendi com Jesus, sabe? Se eu puder me ensinar, porque eu não sei, eu vejo tão bonito, as pessoas oram, né? Fica gritando assim, brilha a testa, tem gente que quer até ouro pela mão, mas eu não consigo fazer isso. Faz o que eu te ensinei. Você ensinou, meu Deus do céu, o senhor ensinou, eu esqueci, eu não aprendi. Onde está? Ora o Pai Nosso. Está pensando em outra coisa, mas você está sintonizado em Deus, o Espírito Santo. Direita, esquerda, cuidado, não dá ré, portão fechado. Esqueceu de despedir de sua esposa, volta, vai lá. O filho, esqueceu de beijar, liga, vai, faz, cuidado. Olha, você não toma probiótico, enzima digestiva, vai comer aquele alface, vai parar no hospital com problema no estômago. Depois não adianta sair na mídia que você fez uma cirurgia depois de morto, irmão. Vai servir para quê? O negócio é fazer prevenção. Para você ter uma boa saúde, é um tripé. Você tem que beber 3 litros d'água, tem que fazer exercício e comer alimento saudável. O que é o alimento saudável? Vai no mercado,
come tudo que tem no mercado, menos coisas que Deus não criou. Tem uma lata de ervilha lá, se ela está em promoção, é ele que criou? Não. Então você larga ela lá, não come embutido. Mas você pode comer goiaba, você pode comer beterraba, que ajuda na pressão, você pode comer abacaxi, ferver a casca do abacaxi, fazendo chá da casca do abacaxi, você pode comer melancia, ferver a casca da melancia, tomar um chá, você pode comer banana, e aí você come 3, 4 bananas por dia, que é o ideal, você guarda a casca, ferve a casca, toma à noite antes de dormir, ele é relaxante, você dorme que nem um bebê. Então, tudo Deus dá, tudo está na terra. O missionário tem uma azia, é só tomar água de coco. Se comprar água de coco, toma água de coco. Então, a gente pode ter uma boa saúde nesse tripé. E para ser feliz espiritualmente é um tripé também. Ler Bíblia, orar e praticar. Esse é o tripé. A gente pode ter uma qualidade de vida boa, viver mais do que a estatística que diz que o brasileiro vive 76,6, comendo bem, se alimentando bem, fazendo exercício. E a Bíblia é a mesma coisa. Vim na igreja, irmão. Nada de bênção. Porta enterrada. Vem na igreja, porta enterrada. Irmão, o que a gente vem fazer na igreja? Está assistindo um filme na Netflix, tem um filme bom, Amazon. Se você vem, você tem que aprender e a coisa tem que virar para você. Deus está falando aqui, eu não esqueci de você. Tá bom, já entendi, Deus. E também as portas estão enterradas, porque você andou esquecendo de algumas coisas básicas. Tudo bem, agora o senhor fica falando, eu acabei esquecendo o que o senhor falou. Só orar. Fala comigo, vamos conversar comigo. E você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Diga glória a Deus. Quem começa o dia orando, termina o dia com vitória. Um exemplo só, viu, irmão? Eu oro, o senhor ora, o pastor ora, e conversando aqui, batendo papo, é só um exemplo. Hein? A irmã ali fala, ela não é cristã. Não, outro dia ela veio aqui e aceitou. Não. Uma pessoa que não ora, ela não pode dizer que é cristã. Não, mas a irmã ela é cristã. Não, mas ela não ora. Não, orar ela não ora mesmo. Mas ela é cristã. Não é. É cristã. Então você tem que começar a rever isso e entender que Romanos 12, abra para conferir se está escrito em Romanos 12. Eu já estou quase terminando, viu? Fazendo favor. Romanos 12, versículo 12, diz assim, do 12 de Romanos: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai no que, irmão? Na oração. Ou seja, a oração pode mudar o curso da sua vida. Isso não depende de Deus, é você quem vai orar. A menos que você duvide da palavra de Deus, pois ela é viva e eficaz. Em Mateus 6:8, a Bíblia diz que Deus sabe tudo antes de abrir a boca, irmão. Olha que fantástico! Missionário, realmente eu estou um pouquinho fraco nesse negócio de oração. A reunião de hoje é para isso. É para você entender que raio de negócio é esse, que a porta não abre. Porque essa chave é do seu cofre, irmão. Guarda os negócios lá, o documento e tal. E esse aqui é lá da garagem. Entendi. E esse aqui é da barra de ferro que eu ponho no carro. Ah, não entendi. Esse aqui é do apartamento. É a caixa do correio do apartamento. Aqui não está a chave, irmão, para abrir as portas das finanças, da saúde, do seu relacionamento. Não, mas eu vou tentar mais um pouquinho. Você vai ficar a vida toda dando na cabeça, sangrando a testa. Para com isso. Deus me trouxe aqui para falar para você. Usa essa chave onde você tem que usar. Na escrivaninha, no prédio que você mora, na sua casa. Mas esse tipo de porta que você precisa muito é só com oração. Amém. Então, quem ora o pouco depende. Olha a gravidade da coisa. E por que muitos oram pouco? Porque não precisa de Deus para nada. E só vai orar quando está no fundo do poço, quando a coisa... Sim, doutor, pois não, está tudo aqui, doutor. Eu estou no seu sim. 3 quantos você não lembra? Tem 3 meses de vida só. Eu já passei por isso. O médico fala, você tem 3 meses de vida. É comum, meu irmão, a pessoa buscar Deus quando está numa situação dessa. Meu carro não tinha feito segundo, um erro muito grande. Tem gente que morre na hora com a notícia. É comum quando alguém tem muitos amigos e muito dinheiro, você tem que buscar Deus não pelo que Ele dá, mas pelo que Ele é. E aí você vai ver as coisas acontecendo na sua vida. Portas pode abrir? Pode. Eu dependo mais de Deus abrir as portas. Não, depende. Você está com a faca e o queijo na mão.
fazer Romeu e Julieta, é só cortar um pedaço de carne, como eu digo, no leite de carne, junta e come. De preferência pegar barra de queijo. Quem veio comendo queijo marmelado, fala, esse cara é um animal, né? Eu já como 100 gramas de carne, falo para a moça, o queijo não tem 100 gramas mesmo? Eu estou fazendo uma dieta por conta própria, desenvolvendo um projeto chamado 100 gramas. Aí o que eu faço? Eu quero ver se vai dar certo comigo, para mim abençoar com a informação depois outras pessoas, né? Então eu não deixo de comer no mês 100 gramas de grão de bico. Não deixo de comer 100 gramas de feijão. Não deixo de comer uma pera e uma maçã. Então tudo cai no 100 gramas. Mas tem gente que você dá uma pera e fala, nossa, tem nojo isso aí. Você come. Quantos anos você tem? Eu tenho 40 anos. Eu sempre preciso comer uma pera. Então vamos conversar com Deus, porque acho que Ele pôs um produto errado na terra, né? Ô Deus, o Senhor pôs pera porque o cara passa 40, 50 anos na terra, não come pera, não come abacaxi, não come beterraba, não come giló, não come certas coisas que a saúde da pessoa vai melhorar. Então nós temos que aprender com Deus aquilo que Ele pôs. Senhor, não tem que questionar por que o Senhor pôs, mano, não interessa porque cata, não me come. Eu não gosto, missionário, corta, pica ela, quando o liquidificador bate e toma. Ou eu tenho hora que eu estou, meu Deus do céu, não aguento. Carne de porco que tem vitamina B12, é o único carne que tem vitamina B12, carne de porco e bife. Quem gosta de bife de fígado, cozinha no feijão. Ou põe no liquidificador, bate com comida e toma. Eu, quando não estou aguentando comer mais aquelas coisas que tem que comer, eu pego e bato no liquidificador. Põe até salada, põe tudo. Minha esposa, o que você fez? Está tudo aqui dentro. Agora está tudo aqui. Eu vou dar 2 avisos, mas assim que eu terminar de orar. Olha, aqui nós temos quem prega, o pastor Ponciano, a pastora Ana, as pessoas que ele escala para pregar, que eu fui escalado hoje. Não tem a pregação, presta bem atenção, do Ponciano, a pregação, nossa, até faltei hoje, quinta-feira, porque eu sabia que era o que o padre quer pregar, eu gosto mais da pregação do pastor. Nossa, quando a pastora Ana prega, olha irmão, não tem essas preferências, venha na igreja por causa de Jesus. Se o pastor começar assim, eu vou pregar hoje uma mensagem especial que está em Lucas 2, e você não está para isso não, irmão. Meu Deus do céu, eu li Lucas, eu lembro, ele já pregou há 5 anos atrás em Lucas 2, meu Deus do céu, aí fica olhando assim, e você precisa de outra coisa. À medida que ele vai falando, você ouve tudo, olha, tudo que você precisa ouvir, e de nada ele falou para você. Você está dentro do local, ele está falando outra coisa e você está ouvindo o que você precisa ouvir, que Deus vai pôr no seu coração. E você entra em atrito, você falar para o irmão do lado, tremendo, hein? Isso aí que ele falou de Apocalipse tremendo. Quem está retardado, irmão? Apocalipse, ele leu Lucas 2. É que Deus não vai deixar você sem o que você está precisando. Ele sabe o que é necessário para você. O importante é estar no local onde ele está. E ele está aqui. Veio poucas pessoas, ou vieram poucas. Engraçado, meu pai, porque vieram justamente os que o Senhor chamou. Então, meu pai, o Senhor não os chamou para passar vergonha, né, meu pai? Porque eles têm problema, eu também tenho. E o Senhor nos ensinou como abrir portas através da oração. Vamos mudar os nossos hábitos, vamos começar a orar. Mas as coisas precisam acontecer na nossa vida, meu pai. Não vamos poder suportar mais. Nos ajuda, pai, na área financeira, sentimental, na área da saúde. Dê uma guinada na nossa vida, pai. Porque nós vamos usar a chave certa. A partir de hoje nós vamos orar mais. Se não orarmos em grande quantidade, não vamos esquecer. Passar um dia da vida sem orar, sem dizer obrigado. E obrigado por essa noite, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu oro e agradeço todo o povo que crê que Deus está aqui. Diga glória a Deus. Glória a Deus.